de ciências é referente ao conteúdo sistema respiratório. Sistema respiratório. O que falar do sistema respiratório? Quem me fala alguma coisa do sistema respiratório? É o sistema que nós respiramos? É o sistema responsável pela respiração, certo? Alguém mais me fala alguma coisa sobre esse sistema? Sim. Sem ele, nós não iríamos viver. Importantíssimo, né? O sistema Tia, respiratório. o órgão mais importante do sistema respiratório é o pulmão? Sim. O pulmão, quer dizer, quando a gente fala de sistema, a gente não tem um órgão que seja mais importante. Por quê? Porque cada órgão vai ajudando ali ao outro. Se faltar um daqueles órgãos, o sistema não funciona corretamente. Então, quando se fala de importância, todos os órgãos são importantes. Só que o pulmão é onde fica lá, é onde ocorrem as trocas gasosas, né? As trocas de gases. Então, para que a gente respire, nós necessitamos sim do pulmão. A prova é tanto que quando a gente tem algum problema respiratório, afeta logo os pulmões, não é? Então, falando do sistema respiratório, já ouvi muita coisa interessante. Realmente é um sistema muito importante. Sem ele, não existiria a vida. Mas e aí? E os outros sistemas? E o sistema digestório, por exemplo? Também é importante. E o coração? Isso mesmo, e o sistema circulatório, que é o sistema que faz com que o sangue bombeie por todo o nosso corpo, onde o coração é o principal órgão. Então, todos os sistemas, eles têm que estar funcionando perfeitamente para que o nosso corpo se mantenha com saúde. Se alguma coisa tem errado no nosso corpo, nós vamos ter algum sinal. O nosso corpo vai dar... Cada um tem a sua função, né? Isso mesmo. O nosso corpo vai dar algum sinal. Se você está com aquela dor de barriga, aí tem alguma coisa errada. Se você está sentindo uma tontura, tem alguma coisa errada. Então, o nosso corpo ele vai dando sinais de que alguma coisa está errada. Mas aí, hoje, nós vamos focar nesse sistema. O sistema respiratório. É o sistema responsável pela nossa respiração. Então, os seres vivos necessitam de energia, que são quem? Os alimentos. Mas falando de sistemas, nós temos que voltar lá no início dos assuntos sobre o corpo humano e relembrar a nossa Constituição. Quem lembra a nossa Constituição? Nosso corpo ele é formado por quê? Qual é a primeira partezinha fundamental para o nosso corpo? Células. A primeira parte e uma das pequenas partes vivas que são fundamentais para o funcionamento do nosso corpo são as células. Células. O conjunto de células forma o quê? Tecidos. Tecidos. Os tecidos juntos vão formando o quê? Órgãos. O conjunto de órgãos forma o quê? Sistema. Sistemas, que é isso que nós estamos estudando agora. E todos os sistemas juntos vão formar o quê? O nosso organismo. Muito bem. Aí aqui, ó, evidência de que estamos vivos. Então, a respiração é uma evidência de que nós estamos vivos. Se a gente para de respirar, não existe vida ali. Parou de respirar, é porque não tem como você estar vivo sem respirar. Então, ó, no sistema respiratório, nós temos as vias respiratórias. O que são as vias respiratórias? São aquelas áreas por onde o ar entra. Por onde o ar entra e por onde o ar sai. Vamos lá, falar dessas vias aéreas. Tia, Oi.
A senhora falou sobre que se a gente não estiver respirando, não tem muita vida. Também tem o negócio, a massagem dos primeiros socorros, né? Isso aí, no caso, é quando se dá uma parada cardíaca, por exemplo. Quando se dá uma parada cardíaca, que no caso o coração para, aí tem esses primeiros socorros que fazem com que a pessoa, que reanima a pessoa e às vezes a pessoa ela volta. Tia, tem o choque e tem aquele que é com a mão, né? Isso mesmo. Tem o processo que é com a mão, né? Que tem que ter a técnica para fazer com a mão, né? E tem também o choque elétrico, que é quando já está no caso muito avançado, a pessoa já está lá, já passou por uma parada mais forte, então eles dão um choque elétrico. Mas vamos aqui, ó. Vias aéreas são os canais por onde o ar entra e sai dos pulmões. Então, a gente vai começar por onde? Pelas cavidades nasais. O nosso nariz. O nosso nariz é um dos órgãos que são de fundamental importância para esse sistema, para o sistema respiratório. Depois do nariz, nós temos a faringe, que é após o nariz, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquiolos. Como a gente viu aqui, ó, nessa imagem, ó. Aqui, para que o ar chegue a laringe, a garganta é abaixo um pouco, viu? Da garganta. Olha aqui, vocês estão vendo, ó, cada setinha está mostrando onde o órgão fica. Tia, então, é perto do esôfago, bem pertinho. Um é bem ligado ao outro, ó. Vocês podem ver que o ar, para chegar aqui nos pulmões, ó, aqui onde eu estou com a setinha, ele tem que percorrer todo esse processo. Ele tem que percorrer esse processo todo para chegar aqui nos pulmões. E quando ele chega nos pulmões, ocorre a troca. Então, qual é o ar que nós necessitamos para sobreviver? Oxigênio. O oxigênio. Ótimo. Vocês viram o quanto o oxigênio é importante. Eu percebi a importância do oxigênio agora. Não, eu já sabia, né? Que a gente sabe que para respirar precisamos do oxigênio. Porém, depois desse vírus, o que mais se falava era em oxigênio. Porque o vírus, ele acometia... O oxigênio é que nem um ar, né? Tia, o vírus, ele afeta o pulmão e vem do oxigênio. O sistema respiratório, ele afeta de forma grave. Tia, eu vi uma nota que o vírus, ele vem do ar e por isso que ele afeta os pulmões. Isso mesmo. E também, por quê? Porque ele vem do ar, o que é que acontece? Se você está próximo de quem está com o vírus e aquela pessoa ela transmite através de uma tossida ou de um espirro, o ar ele vai transmitir para você também, porque ali vai sair algumas gotas e aí a pessoa se contamina. Oi. Eu vi no G1 um negócio lá que se as aulas for voltar, tem chance de todo mundo pegar o coronavírus. Porque se tem um aluno e ele espirra lá, aí vai ter o ar-condicionado, aí as janelas vai ter que ficar fechadas. Mesmo com todo mundo separado, vai conseguir o vírus pegar em estojo, em caderno e todo mundo vai pegar. É complicado, viu? Muito complicado. Mas aí a gente vai ver como é que vai ser. Vamos lá, deixa eu voltar para o assunto, que o nosso tempo está bem curtinho por causa da tabuada. Aí aqui vocês estão vendo ó, que o ar ele passa por todo esse caminho, todos esses órgãos para poder chegar no pulmão. E aqui no pulmão, ó, entre os brônquios e os bronquíolos. Por que brônquios e bronquíolos? Os brônquios são esses aqui, canais maiores. Os bronquíolos são aqueles menorzinhos, fininhos. Então, é por eles que ocorre a troca gasosa, a troca de gás. Nós inalamos o gás oxigênio e nós liberamos o gás carbônico. Então, é por esse motivo que a gente, a todo instante, está fazendo esse movimento da respiração. E no movimento da respiração, a gente tem a inspiração e a expiração. E a expiração.
Então, inspiração é o momento em que você está exalando, está enchendo o seu pulmão de gás. E a expiração é o momento que você está liberando o gás. Vamos lá. Então, as cavidades nasais. As cavidades nasais é uma verdadeira comunicação com o ambiente. Por exemplo, o nosso nariz. O nosso nariz é um órgão que ele é capaz de absorver muita coisa, muito micro-organismo. É por esse motivo que nós temos os filtros naturais. Quais são esses filtros naturais? Que estão dentro do nariz? São os pelos, o muco e o vaso sanguíneo. Os pelos, eles são os filtros. Esses pelinhos que muita gente acha feio, muita gente não gosta, eles são os filtros. Eles filtram as impurezas, impedem que entrem no pulmão, que no pulmão chegue bactérias. Por isso que é importante. Entenderam? Continuando. Sim. Oi. Ô, tia, se o nariz quebrar, vai continuar saindo ar do mesmo jeito? Vai. Ô, tia, eu já quebrei o nariz. Vai. Continua saindo ar. Quando o nariz quebra, é uma Se coisa... não sai pelo nariz, sai pela boca. Tia, Oi, vamos... eu Deixa já aqui. quebrei o nariz. Na próxima aula eu deixo vocês tirarem as dúvidas. Anotem aí, viu, qual é a dúvida. Vamos lá, eu vou falar agora de algumas vias aéreas. Faringe. Comum aos sistemas respiratório e digestório. Então, a faringe tem órgão, por exemplo, que ele não vai ser somente daquele sistema. O caso da faringe. A faringe tanto corresponde ao sistema respiratório quanto ao digestório. Por quê? Porque pela faringe o alimento também passa. Mas existe um lugar que o alimento ele não pode se... o alimento tem o canal de descer. Se ele desce pelo canal errado, que é o canal por onde o ar entra, é onde a pessoa se engasga. Então, muitos bebês, por exemplo, eles se engasgam quando estão tomando leite. Por quê? Porque quando ele está tomando leite, o leite, ao invés de descer pelo local correto, pela faringe, né? Ele entra por outro acesso, onde vai dar o acesso ao pulmão. Aí é onde o bebê fica engasgado, porque tapa o ar. Do mesmo jeito é nós, quando a gente se engasga, quando a gente está tomando água, que de repente a gente se engasga. É porque a água entrou pelo lugar errado. Acho que todo mundo já teve... Até com cuscuz, né, Ô, tia? tia, eu já fiz isso. A água saiu pelo nariz. Volta. Tem casos que voltam. Tem casos que a gente fica lá tentando e não volta. Ô, tia, foi isso? Laringe é a ligação entre a faringe e a traqueia. Então, vocês estão vendo o órgão aí, ó, a laringe, que é esse órgão que fica aí, ó, bem Maiara. na garganta. Então, olha como é que ela fica quando a gente está fazendo a respiração aberta. Olha como fica quando a gente está falando, fechada. Então, esse é o órgão da forma quase real. Agora, a traqueia e os brônquios. Qual é a responsabilidade deles? Ó, a passagem do ar. E neles nós vamos encontrar o quê? Os anéis cartilaginosos. Olha como é feito... olha como é formada a traqueia. Ela é formada por esses anéis cartilaginosos. Cartilagem é uma... Como é? É uma substância, vamos dizer, uma substância não. Não é um osso, é como se fosse um nervo. É como se fosse um nervo. A nossa orelha, por exemplo, se você consegue dobrar sua orelha. Por quê? Porque na orelha ela não tem osso. Ela é durinha, mas ela não tem osso, ela tem cartilagem. Então, desse tecido, a cartilagem, que é feita aqui, ó, a traqueia. A traqueia ela é formada por esse tecido, cartilagem. Vamos falar dos pulmões. Ó, os pulmões, ela está localizado na caixa torácica. Nós temos aqui o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Vocês já viram, então, aqui é o formato do nosso pulmão. O pulmão saudável é dessa forma. Quando o pulmão ele está comprometido com alguma doença, ele fica Ou escuro, com alguém que fuma, né, tia? ou até com o próprio
o fumo mesmo, ele vai Tem, dando tem cura, né, tia? Se passar um tempo sem fumar. tem, mas aí, de qualquer forma, Como a é que o pessoa fumo atinge o pulmão? afetou. Quando a Ô, pessoa tia, fuma, ela está afetando o pulmão, ela está causando manchas no pulmão. O E, a- fumo atinge o pulmão porque o cara tá com cigarro na boca. e você pode perceber, quando a eu pessoa fuma, tenho. é comum a pessoa tossir. Pessoa, Tia, por quê? tia. Porque o Tia, pulmão já está ficando ali comprometido. Ô, Já tia, é verdade que quem tá perto de quem tá fumando inala mais do que quem fuma? A pessoa Porque que fuma, ele cospe fumaça. ela se prejudica muito, mas a pessoa que inala, ela se prejudica muito mais. Porque você está respirando aquela fumaça, está expirando, colocando para dentro do seu pulmão. Tia Só Maiara. que como a gente não fuma, como a pessoa não fuma, tia, que tá inalando, aí ela se cura rápido, né? Diafragma. Então, olha outro órgão que também faz parte desse sistema, é o diafragma. O diafragma é um músculo respiratório exclusivo dos mamíferos. Ele separa o tórax do abdômen. Então, ele fica aqui, ó, abaixo das costelas. É esse órgão, é o diafragma, que faz Tia com que Maiara. a gente se eleve na hora da respiração. Então, é o que faz a gente, ó, subir, é o que faz o tórax subir na hora da respiração. É a contração do diafragma. Deixa eu só finalizar. Aí nós vamos para os movimentos respiratórios. Foi o que eu acabei de falar. Inspiração e a expiração. Vocês sabiam que a respiração ela é muito importante até quando a gente está nervoso? Quando a gente está passando por alguma coisa que está deixando a gente nervosa, é muito importante você fazer uma respiração profunda, porque vai lhe acalmar.